Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Quem que está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Mateus, o 7, do primeiro até o 6. Mateus, o 7, do primeiro até o 6. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar 3 louvores para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Vamos lá, meus irmãos? Mateus, o 7, do primeiro até o 6. Que diz assim o primeiro: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu num argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Só até aqui, meus irmãos. Oh, aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, que Deus está falando para você, meus irmãos, não julgar o meu e o teu irmão. Porque muitas das vezes você quer apontar o defeito do nosso irmão, quer julgar o nosso irmão, aleluia, e não vê o nosso próprio defeito. Aleluia. Quem só pode julgar é Deus, meus irmãos. Não é você não. Aleluia. Porque muitas das vezes você está mais sujo do que pau de galinheiro. Aleluia. Mas quer apontar o defeito do irmão. Aleluia. Quer julgar o irmão. Quem somos eu e você para julgar o nosso irmão? Se eu e você não tiver uma palavra para levantar o seu irmão, que você fique calado. Aleluia. Que você não queira acabar de matar o nosso irmão, não. Porque muitas das vezes o nosso irmão está precisando de uma palavra. Aleluia. Né? Para levantar. E não para acabar de matar, meus irmãos. Mas muitas das vezes você se acha santo demais, se acha santa demais. Quer julgar o irmão, quer julgar a irmã. Quem somos eu e você, meus irmãos? Eu e você somos falho, pecador, santo só Deus. Aleluia, aleluia. Ele morreu naquela cruz para salvar-me a você. Aleluia, aleluia. Porque ele quer os pecadores, ele não quer os santos não. Porque santo ele já é. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ele quer libertar, né? O pecador, meus irmãos. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Porque santo só ele. Aleluia. Porque a palavra liberta, cura, salva. Aleluia. Aleluia. Mas se eu e você, meus irmãos, não tem a palavra para dar para o nosso irmão, para alimentar ele, para levantar ele. Aleluia. Para tirar ele do fundo do poço. Porque você fica calado. Porque muitas das vezes nosso irmão, né? Está caído. Caiu. E aí você, em vez de ajudar, dá uma palavra para levantar ele. Aleluia. Dá a mão para levantar ele. E você quer acabar de matar, quer meter o pau no irmão, na irmã, quer julgar. Quem somos eu e você para julgar nosso irmão, para julgar nossa irmã? Eu e você somos falhos, pecador. Aleluia. Aleluia. Mesmo assim Deus nos ama. Porque ele morreu naquela cruz por mim e por você, porque ele nos ama. Mesmo eu e você sendo falho, pecador. Aleluia. Mas eu e você, meus irmãos, não queira julgar nosso irmão, não. Aleluia. Aleluia. Porque todos nós estamos sujeitos a cair. Aleluia. E aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Aleluia. Mas Deus está disposto a perdoar-me a você. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Aleluia. Porque Deus ele perdoa, porque ele nos ama. Aleluia. Mas muitas das vezes, meus irmãos, eu e você, aleluia, se acha santo demais, se acha santa demais. Só quer apontar o defeito do outro, só quer apontar o erro do outro. Aleluia. Aleluia. Não dá uma palavra para levantar o irmão, para levantar a irmã. Muitas das vezes o irmão está lá caído, pensando de uma palavra, pensando de um abraço. E aí você podendo dar, mas aí você não quer dar uma palavra, um abraço para levantar o irmão. Só quer apontar, só quer julgar. Aleluia. Quem somos eu e você para apontar, para julgar? Aleluia. Porque da mesma forma que você julga, nós vamos ser julgados. E quem só pode julgar é você, é Deus. E você não pode julgar ninguém não, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Que você se analise. Aleluia. Antes de julgar os outros, de sair metendo, né? De falando mal dos outros, de sair apontando o defeito do outro. Porque muitos é assim, meus irmãos.
tá sujo, tá no pecado, tá no lamaçal, tá na sujeira, na imundícia, ainda quer apontar o defeito do irmão, da irmã, ainda quer, né, falar mal do irmão e da irmã. Mas que você nessa tarde, meus irmãos, se não tiver uma palavra para levantar o seu irmão, se não tiver uma palavra para levantar a sua irmã, que você fique calado, fecha a boca, não acaba de matar o seu irmão, não. Porque muitos é assim, meus irmãos. Em vez de dar uma palavra para mim, para você, né, para nos levantar, aleluia, só dá a palavra para acabar de matar mesmo você, aleluia, aleluia. Mas se é você, meus irmãos, não tem uma palavra para levantar, né, para ajudar nosso irmão que está caído, que você cala a boca que é melhor. E não queria julgar, não. Porque quem só pode julgar é Deus. Porque foi Ele que morreu naquela cruz para nos salvar. Aleluia. E só Ele que pode julgar a mim e a você. Porque muitos, meus irmãos, acham que tem o direito de querer julgar a mim e a você. Não sabe nem da minha, da tua história. Né? Mas julga a mim e a você. Quer falar de mim e de você. Sem saber a nossa história. Sem conhecer a nossa história. Porque para mim você falar de uma pessoa, meus irmãos, você tem que saber da história dela. Você tem que conhecer a história dela. E não ir pelos outros. Porque muitas das vezes você vai pelos outros. Por fofoca. Porque para falar, meus irmãos, o povo fala demais. O povo mete o pau em mim e você. Sem conhecer a minha você. Sem saber a minha tua história. Aleluia. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você aprende a ficar calado. Aleluia. Não dê ouvido aos outros, não. Aleluia. Quando vier falar do teu irmão, da tua irmã, meter o pai na tua irmã, no teu irmão, tu diz, ó, quero saber não, irmão. Viu? A vida da irmã não me interessa, não. Coloque logo no lugar. Porque muitas das vezes você, né, fica falando também. Deus não se agrada disso não, meus irmãos. Porque você não pode julgar ninguém, não. Se você não tem uma palavra para ajudar, para levantar o irmão, que você fica calado. Aleluia. Porque muitas das vezes nosso irmão está caído. Está precisando de um abraço, de uma palavra. Mas aí você não dá. Só quer meter o pau, meter o pau. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não faça isso, não. Não acabe de matar o seu irmão, não. Não queira julgar o seu irmão, não. Aleluia. Porque da mesma forma que você julga, a gente vai ser julgado. Então que você fique calado. Se não tiver uma palavra para levantar o seu irmão, né? Aleluia. Que você cale, meus irmãos. Porque uma palavra, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Ela tanto, né? É vida como também mata. Aleluia. Uma palavra. Ou você, né? Traz vida para o seu irmão, ou você acaba de matar. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente fala o que é para falar. Então se você não tem o que falar, aí você fica calado. Aleluia. Não queira meter o pau no seu irmão, não. No seu próximo. Se não tiver, né, uma palavra para ajudar, né? Então que você cale, meus irmãos. Aleluia. Porque para atrapalhar, meus irmãos, para julgar é muitos. Mas para ajudar, né? É poucos para ajudar. Mas se você não quer ajudar, é um direito meio seu. Mas não sabe por aí metendo o pau no seu irmão, não. Julgando, não. Porque muitos é assim, meus irmãos. Pode ajudar minha você, não ajuda, mas sai metendo pau em mim você, falando mal de mim de você, falando coisas que não são verídicas. Aleluia, aleluia. Mas quando vier o irmão, meus irmãos, a irmã, querer falar mal do outro irmão para mim, para você, que você não deu ouvido não. Aleluia, 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 oh glória, aleluia, aleluia. Porque todos nós estamos sujeitos a cair, meus irmãos. Aleluia, aquele que está de pé, permaneça firme de pé. Mas todos nós estamos sujeitos a cair. Porque nós somos falhos. Porque nós somos pecadores. Aleluia. Mas se você cair, meus irmãos, que você se levante e siga em frente. Aleluia. Porque nós estamos sujeitos a cair. A gente não pode ficar caído. A gente não pode ficar prostrado. Porque Deus não tem negócio com quem está prostrado, não. Então que nessa tarde você levanta a cabeça. Aleluia. Erga a cabeça. Se você está caído, levanta. Aleluia. Porque papai perdoe você, meus irmãos. Porque ele nos ama. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Mas que você erga a cabeça, saia do chão, se levanta. Aleluia. Aleluia. Porque Deus não tem negócio com quem está prostrado não, meus irmãos. Que aí você não fique dando uma de coitadinha, uma de coitadinho não. Porque no mundo a gente tem que passar pelas aflições. Mas tem bom ânimo, que ele venceu, nós também vamos vencer. Mas tenha bom ânimo. Não fique se vitimizando não, dando uma de coitada, de coitadinho não. Porque Deus não tem negócio com coitadinho, com coitadinha não. Aleluia. Deus não tem negócio com quem está prostrado, não. Aleluia. Quem quiser falar de mim, de você, meus irmãos, deixa falar. Entrega para Deus. Porque muitos é assim, né? Fala de mim, de você, né? Pelas nossas costas, né? Mas deixa falar, meus irmãos. Aleluia. 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 Deixa falar. Porque quem nos conhece sabe quem nós somos. Porque muitos é assim, meus irmãos. Não vê defeito em mim, você. Aí quer meter o pau em mim, você. Falar coisas que não são verídicas.
mas que você entregue para Deus. Porque Deus, Ele conhece a mim e a você. Deus, Ele nos sonda. Aleluia. E muitos é assim, meus irmãos, né? Não vê defeito em mim, você quer inventar. Mas deixa inventar, deixa falar. E quanto mais fala de mim de você, e você cresce. Aleluia. Porque muitos é assim. Aleluia. Não vê defeito, aí quer, né? Inventar. Mas deixa inventar, meus irmãos. Deixa falar. Aleluia. Aleluia. Porque muitos, meus irmãos, não quer ajudar mim a você, mas quer, né? Meter o pai em você. Quer falar mal de mim de você. Aleluia. Mas que você entrega elas para Deus, meus irmãos. Porque muitos é assim. Só quer julgar, só quer apontar. Mais sujo do que pau de galinheiro. Mas ainda se acha no direito de querer, né? Falar mal de mim, de você. Quem somos eu e você, meus irmãos? Para querer falar mal do irmão, para querer falar mal da irmã. Que você se conserte primeiro, se analise. Porque quem só pode julgar a mim, a você é Deus. Aleluia. Porque nós somos falhos, nós somos pecador. Nós estamos sujeitos a cair. Aleluia. Aleluia. Mas muito é assim, meus irmãos. Aleluia. Quando vê que você caiu, né? Quer meter o pai em você. Em vez de dar uma palavra para levantar, né? Aleluia. Em vez de dar a mão. Não, quer acabar de matar. Mas se você não tem a palavra para levantar o nosso irmão, a nossa irmã, que você fique calado. Não vai falar mal do seu irmão, da sua irmã, não. Que Deus não se agrada disso, não. Porque da mesma forma que você fala do nosso irmão, aleluia, vão ter quem fale de mim de você também. Aleluia. Porque muitas das vezes você só quer meter o pau nos outros, falar mal dos outros. Aleluia. Ah, mas na frente vai ter quem fale de mim de você também. Aleluia. Porque não julgue para não ser julgado. Aleluia. Aleluia. Porque muitos é assim, meus irmãos. Né? Fala de mim de você, né? Aleluia. Inventa coisas que não são verídicas. Mas deixa falar, meus irmãos. Aleluia. 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 Porque muitos não conhecem nem a minha e a tua história. E se tem, né? E se dá o direito de achar que pode falar de mim de você. Sem conhecer a nossa história. Mas para mim você falar de uma pessoa, meu irmão, você tem que saber a história dela. Porque muita da gente quer, né, falar da pessoa sem saber a história da pessoa. Ah, porque a irmã falou, porque o irmão falou. Aleluia, não é assim não, meus irmãos. Tem que saber a história da pessoa. Aleluia. Porque para falar, qualquer um pode falar. Aleluia. Até papagaio fala, como diz, né? Mas tem que conhecer a história. Nunca vá pela conversa dos outros. Porque muitas das vezes você vai pela conversa dos outros. Aleluia. Aleluia. E nem todo mundo quer o nosso bem, não, meus irmãos. Nem todo mundo quer o nosso bem. Nem todo mundo quer ver a gente feliz. Aleluia. Aí fala mal da gente por trás. Inventa coisas que não são verídicas. Aleluia. Mas que você entregue para Deus, meus irmãos. Porque Deus, Ele nos conhece. Aleluia. O que importa é que você estamos de bem com Deus. Aleluia. Aleluia. Quem quiser falar mal de mim, de você, julgar-me a você, deixa, né? Deixa, né? Entrega para Deus. Porque muitos é assim, meus irmãos. Né? Aleluia. Só quer julgar-me a você. Porque acha que pode. Né? Não é assim não, meus irmãos. Quem só pode julgar é Deus. Aleluia. Só Ele. Porque Ele que é santo. Porque eu e você somos falhos, somos pecador. E quem somos eu e você para querer julgar o próximo? Aleluia. Porque da mesma forma, se o nosso irmão, a nossa irmã caiu, eu e você também estamos sujeitos a cair. Então que você não meta o pau, que você não julgue. Aleluia. Se não tem a palavra para levantar, para ajudar, aleluia, fica calado. Porque da mesma forma que o irmão caiu, da mesma forma que a irmã caiu, eu e você também pode cair. Então que você não julgue. Aleluia. Porque você julga hoje, mas amanhã você vamos ser julgado. Então que você feche a boca. Se não tem nada para falar de, né, de bom, fecha a boca. Se não quer ajudar, também não atrapalhe. Se não tem a palavra para levantar o irmão, não acaba de matar, não. Porque muitos é assim, meus irmãos. Quer acabar de matar a minha você. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através dos louvores também. São 3 louvores, amém, meus irmãos? Oh, glória. Não olhe para a voz, meus irmãos. Aleluia. 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 Porque se vocês forem olhar para a voz, Deus não vai falar com vocês, né? Agora, se vocês meditar na letra do louvor, eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos através dos 3 louvores também. Vamos lá, meus irmãos? Aleluia. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. O medo me atingiria. Mas mesmo assim,
me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, não mudará, somente ele não passará. Oh, aleluia! Somente ele, meus irmãos, é perfeito, é santo, só ele. Aleluia! Porque vocês somos falhos, e vocês somos pecador. Aleluia! Aleluia! Mas mesmo assim, ele escolheu-me a você, porque ele nos ama. É tanto amor, meus irmãos, que morreu naquela cruz, por mim, por você. Sofreu por mim, por você, foi até o fim, não desistiu. E você sendo falho, pecador. Mas ele escolheu-me a você, meus irmãos, porque ele nos ama. E ele nos perdoa. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que ele ama a você e que ele nos perdoa. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Porque santo e perfeito só ele, meus irmãos. Porque todos nós somos falhos, pecador. Aleluia, 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 aleluia. Ele mora acima de tudo, além do universo. Mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido. Sabe levantar o ego caído nas obras do mal. Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para nos ajudar. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para nos ajudar. Oh, 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 oh. Só Jesus para nos ajudar. Oh, aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Porque só Ele, por mim, por você. Só Ele, meus irmãos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai pedindo aí, meus irmãos, a Ele, onde você se encontra. Pede, meus irmãos, que Ele está ouvindo a você. Vai pedindo a Ele. Aleluia. Que nessa tarde Ele vai, fazer o impossível acontecer na tua vida. Mas pede, fala com Ele, abre a boca. Porque de boca fechada e você não recebe nada, não. Fala com o papai, que Ele quer ouvir a tua voz. Fala para Ele.
o que você deseja, aleluia, porque Ele vai fazer, meus irmãos, porque o que você não pode fazer, só Ele. Porque nessa tarde Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Mas que você fale, peça para Ele. Aleluia, aleluia. Porque Ele vai fazer, meus irmãos. Porque Ele é Deus do impossível. O que você não pode fazer, Ele faz. Aleluia. Mas pede, fala para papai. Aleluia, aleluia. Que Ele quer ouvir tua voz, meus irmãos. Pede, aleluia. Vai pedindo aí a Ele. Aleluia. Porque Ele vai fazer, meus irmãos. Porque o que você não pode fazer, Ele faz. Mas que você peça, fala com Ele. Aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, oh glória, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, oh glória, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, oh glória, aleluia, Senhor, aleluia, Deus. Oh, aleluia, glória a ti, papai, aleluia, aleluia. Vai falando com ele, meus irmãos, fala com o papai, aleluia. Que ele vai fazer, meus irmãos, o impossível na tua vida, porque ele é Deus do impossível. O que para mim, para você é impossível, para ele não é nada, aleluia. A irmã Tatiana agora eu vou levar mais um para encerrar. Amém, meus irmãos? E eu creio que o papai vai continuar falando com meus irmãos. Aleluia. Não olhe para a voz, meus irmãos, que a irmã Tatiana não é cantora, não. A irmã Tatiana é adoradora, porque Deus não está atrás de cantor, não. Deus está atrás de verdadeiro adorador. Aleluia. Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei. Quantas noites acordado, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistada cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredos com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que eu mereço, o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que eu tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter 1000 defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Fui escolhido e ungido pelo meu Senhor, sou protegido e amado do meu Criador. Sou instrumento usado na mão do Deus vivo, e em todo momento comigo Ele está. E com Ele eu vou até o fim, pois só Ele sabe tudo sobre mim. Oh, aleluia, oh, aleluia. Só Ele sabe, meus irmãos, tudo sobre mim e sobre você. Porque muitos, né, aleluia, quer falar de mim, de você, sem conhecer a nossa história, né? Aleluia, quer julgar eu e você, sem conhecer a minha e a tua história. Mas quem nos conhece é Deus, meus irmãos. Só Ele que nos conhece. Aleluia, porque muitos querem falar de mim, de você, sem ao menos conhecer a minha e tua história. Mas para mim você falar de uma pessoa, você tem que saber a história dela, tem que conhecer a história dela. Aleluia, porque muitos, meus irmãos, querem meter o pau em mim e você, falar de mim, de você, sem saber a minha e tua história. Mas para você falar de uma pessoa, você tem que saber a história dela. Você não pode sair falando da pessoa sem conhecer a história dela, não. Porque muitos é assim, meus irmãos. Não conhece a minha tua história, mas quer julgar eu e você. Aleluia, aleluia. Mas que você entregue para Deus, meus irmãos. Porque, né? Que você não julgue para não ser julgado. Porque eu e você julga nosso irmão hoje, mas amanhã você vamos ser julgados. Aleluia, aleluia. Oh, glória, aleluia. O que importa é que nosso Pai nos conhece. E só Ele sabe tudo sobre mim e sobre você, meus irmãos. Quem quiser falar de mim, de você, que fale. Que quanto mais fala, mais aí você cresce. Aleluia. Porque muitos é assim, meus irmãos. Só quer julgar, só quer julgar. Aleluia, aleluia. Mas deixa, entrega para Deus, meus irmãos. Aleluia, aleluia. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde.